Olá, mais um episódio jurídico da série Davi e Golias. E nesse episódio nós tratamos das espécies de culpa. É possível que nós classifiquemos as culpas em dois grandes grupos: culpa própria e culpa imprópria. A culpa própria é aquela culpa propriamente dita, em que o agente dá causa ao evento por imprudência, negligência ou imperícia. É o que nós constatamos no artigo 18, inciso 2 do Código Penal. Essa culpa própria ainda pode ter algumas espécies. Se nós classificarmos quanto à previsibilidade, nós podemos ter uma culpa inconsciente e uma culpa consciente. A culpa inconsciente, também chamada de culpa sem previsão, culpa ex negligência ou culpa ex ignorância, é quando a gente não prevê o que é previsível. Atrás de uma bola vem, é previsível que venha uma criança. O juiz, claro, vai verificar esse nexo de causalidade entre a conduta voluntária do agente e o resultado indesejado no campo da previsibilidade. Previsibilidade objetiva, que é aquela comum a todos os que convivem na sociedade, leva como base, portanto, o senso comum. A previsibilidade subjetiva, que é a capacidade daquele agente de prever a ocorrência do resultado, e também a quebra ou a inobservância do dever de cuidado objetivo, do dever de cuidado que impõe a todos uma obrigação de zelar uns pelos outros. Essa culpa inconsciente não se confunde com a culpa consciente. Na consciente, também chamada com previsão, ex luxúria ou ex lascívia, o sujeito prevê que possa ocorrer o resultado, mas ele acredita, sincera, pia e honestamente, que não vai acontecer. Isso não se confunde com dolo eventual. Embora em ambos, dolo eventual e culpa consciente, o agente preveja a possibilidade de vir a acontecer o resultado danoso, o toque diferenciador é que no dolo eventual ele aceita com indiferença a produção desse resultado, enquanto na culpa consciente ele acredita que não vai acontecer por uma habilidade sua ou por qualquer outra causa. Se nós classificarmos a culpa quanto a quem deu causa, nós podemos subdividi-la em culpa direta, quando o agente dá causa ao evento diretamente, culpa indireta, quando ele dá causa ao evento indiretamente, quando ele, por exemplo, instiga alguém a imprimir velocidade excessiva no veículo. E podemos ter também as culpas concorrentes, em que dois ou mais agentes concorrem para o resultado danoso. Nesse caso, o juiz vai verificar como fica a culpabilidade de cada um deles e até mesmo a graduação da culpa de cada um deles, em levíssima, leve ou grave, o que fará sentido na aplicação da pena base quando da análise das circunstâncias judiciais lá do artigo 59 do Código Penal. No que diz respeito à culpa imprópria, nós estamos em um contexto bem delineado, que é o contexto das discriminantes putativas, em que nós temos um erro sobre os pressupostos fáticos. Estamos exatamente no contexto do erro de tipo permissivo, que é o que determina o artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Provavelmente o melhor exemplo é o da legítima defesa putativa. O sujeito foi ameaçado de morte por outro agente, ele está fazendo de tudo para não se cruzar, até que aquele dia acontece. Ao bater o olho um no outro, aquele que já havia ameaçado faz um movimento brusco em direção à cintura, e esse sujeito pensa que ele sacará de uma arma e por isso se antecipa, atira e mata. Onde está o erro dele? O erro está no mundo dos fatos, no cenário fático, nos pressupostos fáticos, que incide em um dos elementos daquele tipo permissivo, que é a legítima defesa. A legítima defesa, no artigo 25, diz que quem moderadamente, usando os meios necessários para repelir injusta agressão. Então, esse elemento da injusta agressão é exatamente onde reside o erro desse agente. Ele tem uma falsa percepção, uma representação equivocada. Lembra, a representação é um dos elementos do dolo. É o ter consciência do seu entorno. E ele fez uma leitura errada do cenário fático
Ele pensou que estava diante de uma injusta agressão porque o outro sacaria de uma arma quando na verdade era um celular. Como fica a responsabilidade penal dele? O artigo 20, parágrafo 1º, diz que se o erro for invencível, inevitável, assim entendido qualquer pessoa, nas mesmas circunstâncias em que aquele agente se encontrava, também se disse em erro, afasta-se o dolo e a culpa, e não há, portanto, qualquer responsabilidade. Agora, se esse erro for vencível, evitável, se ele tivesse tido um pouquinho mais de cautela, não teria incidido em erro, exclui-se o dolo e subsiste responsabilidade a título de culpa. Ora, quando ele puxou aquele gatilho, ele puxou o gatilho de forma intencional. Ele puxou o gatilho dolosamente, mas vai ser responsabilizado como se tivesse feito culposamente. Isso por política criminal. Então, culpa não é, porque não se vislumbra aí a prima facie uma imprudência, imperícia ou negligência. Verifica-se sim um erro que recai sobre um dos elementos da figura típica permissiva, injusta agressão. Isso por conta da falsa percepção. Como ele age dolosamente e responde culposamente, é por isso que a terminologia fica de culpa imprópria. Vimos, portanto, dois grandes grupos: culpa própria e culpa imprópria. Seja qual for a modalidade de culpa própria, o sujeito sempre responde por imperícia, imprudência ou negligência. Se ele não prevê, inconsciente. Se ele prevê, consciente. Se ele dá causa diretamente, culpa direta. Se dá indiretamente, culpa indireta. Se dois ou mais, concorrência de culpas. Se você gostou desse episódio e quer assistir a outros, eles já estão à sua disposição lá no meu canal no YouTube, Davi André. Mas outros tantos virão. Então você pode assinar o canal para ser notificado. E melhor ainda, pode consumir isso em podcast, ou seja, em áudio diretamente no seu celular, onde quer que você esteja e de forma gratuita. Se você quer saber como fazer isso, como baixar o áudio para o seu celular, entra no meu site daviandré.com.br e na aba Convidados você vai encontrar este, outros tantos episódios e o principal, um tutorial para ouvir o conteúdo direto no seu celular. Um grande abraço e até o próximo episódio.